Continuar nesse assunto, recebendo mais um convidado, a gente vai conversar agora com Vinícius Vieira, ele é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, boa tarde, bem-vindo também. Bom, esse telefonema durou 50 minutos, o que indica que as conversas entre Lula e Trump, né, essa parceria, digamos assim, pelo menos no contexto, enfim, diplomático, né, ela tem se estreitado. Bom para os dois países, né? Como é que o senhor vê essas possibilidades, as conversas e a possibilidade de o Brasil não fazer parte também do Conselho de Paz proposto pelo Trump para a faixa de Gaza? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. De fato, é um excelente sinal. Foi uma ligação telefônica bastante longa. Trump, ainda mais considerando como estavam as relações Brasil e Estados Unidos no ano passado, tendo atingido aí, segundo quase que um consenso entre os especialistas, o seu ponto mais baixo ao longo aí da história com a imposição do tarifaço, e tudo que aconteceu desde então vem aí crescendo, né? Um crescendo de, tudo indica, uma confiança genuína que Trump parece ter aí nutrido por Lula, e Lula se aproveitando disso para emparedar a oposição no Brasil, que é crucial para os objetivos de Lula no ano eleitoral, e é legítimo porque o presidente tem o direito a buscar a reeleição, mas ao mesmo tempo o Brasil sendo colocado aí, ao meu ver, no seu devido lugar, porque por mais que houvesse desde a Malásia a oferta de Lula e da nossa diplomacia de atuar como uma espécie de mediador na questão da Venezuela, isso foi claramente deixado de lado. Os Estados Unidos se veem aí como uma potência única no hemisfério, não há espaço, ao meu ver, para o Brasil exercer o papel de potência regional, como exerceu aí ao longo dos últimos anos, em particular durante a era da globalização, em sucessivos mandatos, começando no governo Fernando Henrique, até um pouco antes ali, já alguns movimentos nesse sentido com a formação do Mercosul, com o Collor, independentemente aí de questões ideológicas, houve essa continuidade, claro que com mais ênfase no governo Lula, e abarcando não apenas a América do Sul, mas a América Latina como um todo. Esse espaço, ao meu ver, Trump fechará de vez. Aí cabe ao Brasil, como estava sendo discutido anteriormente, avaliar a questão desse Board of Peace, né? Por que eu falo aqui em inglês? Para salientar que não é um conselho, né? A gente traduz a palavra board como conselho, porque é como geralmente é traduzido, mas o board tem uma conotação empresarial, que é o que Trump parece querer fazer ali com o anúncio, desde o anúncio que é transformar Gaza num grande empreendimento imobiliário. Talvez, eu coloco aqui isso bem no condicional, para deixar claro, caiba aí ao Brasil desempenhar um papel histórico de ser ali o que? O contraponto a essa ambição empresarial de Donald Trump, e faça desse board, se não é possível fazer um conselho, um council, né, como se diz em inglês, Security Council, ou seja, um conselho algo mais horizontalizado, pelo menos o Brasil seja de fato o porta-voz efetivo do Sul global, como Lula costuma caracterizar a sua diplomacia, nesse board liderado por Donald Trump, e jogando aí as fichas no seguinte fato, de que Trump talvez venha a perder poder relativo neste ano com as eleições de meio de mandato, em que muito provavelmente os democratas têm grandes chances de conquistar maioria na Câmara dos Representantes e começar a forçar, a partir do ano que vem, Trump a corrigir a sua rota errática em termos de política externa. Então, a diplomacia brasileira foi emparedada, Lula foi emparedado, mas acho que é possível, porque, para usar uma metáfora popular, fazer desse limão uma limonada. Vinícius, boa tarde, prazer ter você aqui com a gente de novo. O que esperar de um possível encontro de Lula e Trump no Salão Oval? Sakamoto, como você estava abordando anteriormente, temos ali sim um risco de que Lula vire talvez um Zelensky, um Cyril Ramaphosa, né? Ramaphosa ali foi submetido a uma grande humilhação, o presidente da África do Sul, por conta ali da acusação por parte de Trump, uma acusação, necessário dizer, totalmente errônea, de má fé, de que a África do Sul comete um genocídio ou tem ali preconceito contra brancos, em particular fazendeiros, que passaram a ser reconhecidos como refugiados nos Estados Unidos. A diplomacia brasileira tem que estar preparada para esse cenário por conta do comportamento errático do Lula. Dito isso, me parece que tem tudo para ser, nesse atual estágio, um encontro bastante
afável, um encontro entre duas lideranças que sim têm notórias diferenças, mas que é possível encontrar aí um mínimo denominador comum, particularmente se houver avanços nos bastidores em questões que interessam aos Estados Unidos e que não comprometam a nossa soberania. Em particular, uma parceria na questão aí das terras raras, dos metais raros, de tudo aquilo que interessa não apenas os Estados Unidos, é importante dizer, mas que entrou, segundo informações de bastidor, até mesmo nas conversas que passamos a ter com a Europa no âmbito aí do acordo Mercosul-União Europeia, em termos de abrirmos espaço para parcerias no exterior. Se usarmos esse poder de barganha, teremos aqui uma questão, me parece, bastante salutar e com benefícios, é importante dizer, não apenas para o Lula no ano de reeleição, isso importa, aí acho que exclusivamente ao Lula, mas pensando aqui no âmbito mais geral, para a diplomacia brasileira numa era em que tem uma ressurreição dessa lógica imperial de Trump. Se Trump demonstrar o mínimo de respeito para com a nossa diplomacia na figura do presidente Lula, nós teremos aí um grande ganho nesse contexto em que até mesmo aliados históricos dos Estados Unidos passam por situações vexatórias, vide aí o caso do Canadá e também de líderes europeus. Tânia. Professor, obrigada pela participação aqui no All News. Eu queria tratar um pouco da questão interna dos Estados Unidos, né? Porque a gente está vendo que, apesar do Trump estar bradando muito para fora, hoje fez nova ameaça aos países das Américas, foi assim que ele falou, comportem-se, né? Teve lá o seu embate em solo europeu com a Dinamarca por conta da Groenlândia, mas está muito pressionado internamente. O que aconteceu em Minnesota parece ter despertado de novo os americanos para o que está sendo compreendido como uma ação despreparada, para dizer o mínimo, dos agentes da imigração do ICE, né? Assim que é conhecida a agência, eu vou chamar de agência anti-imigração dos Estados Unidos. Então, basicamente, quanto esse componente interno pode influenciar na forma como o Trump manieta os assuntos que pauta ao mundo, né? Seja a subtração de Nicolás Maduro da Venezuela, seja a tentativa de compra ou de posse da Groenlândia. Esse componente interno pode frear, acelerar o americano? O senhor vê ele utilizando mais como uma medida diversionista para o que está acontecendo internamente à agenda externa, ou, de certa forma, a pressão interna pode acabar ajudando a contê-lo também para fora? Nós temos aí, Dani, uma excelente pergunta, um movimento duplo, mas que, ao meu ver, ele acaba convergindo para o mesmo ponto, que é a concentração de poderes que Trump já faz explicitamente no contexto americano, já tendo em vista aí, acho que desacreditar uma eventual vitória, e muito provável vitória democrata, nas eleições, pelo menos para a Câmara dos Representantes. O Senado é outra história, um terço do Senado será renovado. E por que isso? Porque internamente, ali diferentemente inclusive até do que eu acreditava inicialmente após ali a primeira morte cometida pelo ICE, o primeiro assassinato, vamos ser aqui claros, cometido pelo ICE lá em Minnesota, que ele recuaria, porque se tratam ali de cidadãos americanos brancos, né, que foram vítimas do ICE, então ele recuaria. Não, ele parece ter dobrado justamente essa aposta para criar o que é um ambiente de tensão para mobilizar justamente a sua base mais reacionária, como se esses americanos, independentemente de origem, cor da pele, enfim, origem étnica, fossem inimigos da América que ele pretende construir. Essa América, o quê? Nacionalista, claramente com um discurso ali de centralidade, de supremacia branca. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que parte dos eleitores MAGA, ou a base, né, do Make America Great Again, que pode ser crítica em relação a esse tipo de abordagem, que é um segmento mais, vamos dizer, de centro-direita, porém com pendores nacionalistas, pode estar descontente com ele. Então, como que ele compensa essas ações? Justamente com essas promessas de Make America Great Again, não tanto no plano interno, mas no plano externo. Ou seja, estamos falando da conquista potencial da Groenlândia, de ações robustas contra o narcotráfico, que é como ele vende para o público interno a questão do Maduro, embora saibamos aí que há muito mais do que questões, e talvez seja até
o menos relevante, a questão aí do narcotráfico, quando o assunto é a captura do Maduro e outras ações aqui na América do Sul, na América Central, na América Latina como um todo. Portanto, Dani, o que nós temos aqui no ponto de vista do Trump? Manter a sua base minimamente coesa com ações que criam tanto inimigo interno, ele diz que está combatendo inimigos externos como o narcotráfico, aposta aí nessa política de expansão imperial, com claro objetivo de compensar as críticas à má gestão econômica que ele faz, e os dados aí de rumo dos Estados Unidos, de popularidade, indicam que boa parte da população, inclusive daquela que decidiu dar uma segunda chance a Trump em função de não estar muito contente ali com a condução da economia sob Joe Biden, pode e está aí disposta a reverter o seu voto a favor dos democratas nas eleições de novembro. É uma aposta complicada do Trump, pode embutir aí, como alguns analistas já aventaram, uma tentativa de criar um clima de Estado ali, vamos dizer, marcial, uma ambição ali, talvez que Trump tenha, de criar confusão interna para justamente ir justificando uma escalada autoritária. Mas, quando o assunto é política interna dos Estados Unidos, a força, a capacidade de articulação da sociedade civil americana, embora hoje em grande parte capturada por Trump, não pode ser desacreditada. Os Estados Unidos têm ali uma força que acho que independe dos partidos, e isso está se refletindo nos protestos ainda incipientes, mas que podem aumentar e que contam aí o apoio de lideranças importantes do campo democrata, que não podem se candidatar a presidente, mas que expressam uma espécie de consciência da nação, que são os ex-presidentes Clinton e Barack Obama. Portanto, Trump faz uma aposta, ele pode vencer nessa escalada autoritária, mas ainda assim é uma aposta de grande risco em função dessa articulação que está emergindo em função da oposição ao ICE, que, para complementar o seu ponto, Dani, não é apenas aí uma política anti-migração, mas corre o risco, está tendo traço já de uma verdadeira política, de uma polícia política numa clara escalada autoritária. É isso. Vinícius Vieira, obrigado pela participação conosco, professor. Um abraço, boa semana. Muito obrigado, excelente semana a todos. Até mais. Até.